Sim, vamos lá. Agora tá com som? Jarbas, boa noite, Jarbas, boa noite, Adriano. Se a gente conseguir um som. Entrou, Vinícius? O professor Vinícius aí tá na escuta. Jarbas, boa noite. Vamos ver se agora tá melhor o som, tá sem o eco. Flávio, melhorou o eco? Eu tirei já a questão do eco. Disco voador do Chaves. Agora foi. Muito bom. Disco voador, gostei do disco voador. É porque a matéria ela é muito complicada. Matéria de disco voador mesmo. Lunático. Vamos lá, pessoal. Agora sim, tá com som bom. Se estiver ruim, vocês podem dar o alô aí embaixo, que eu tô com a tela do chat aqui aberta, ok? Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui no site do professor Ricardo Alexandre, grande mestre da área do direito tributário. O professor Vinícius aí coordenou essa semana incrível de aulas. Amanhã tem aula com o professor Igor Sintra. Hoje ainda vai ter a aula com o professor Tiago. Hoje o professor Vinícius botou 2 Tiagos no ar, né? Vamos lá. Qual que é o roteiro da nossa aula, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o slide e eu também gostaria de um feedback se está ok o slide, se está aparecendo. Vou esperar a resposta aqui. O Adenilson, é alguma coisa aí no teu navegador, dá uma olhadinha na tua internet. Vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre as carreiras fiscais, sobre legislação tributária. Eu coloquei aí alguns fiscos que estão por abrir. Quero ver aí se os senhores conseguem me dizer as cidades que estão aparecendo aí. Vamos ver, pode falar, não tem ordem. Vocês falam a cidade e eu falo qual é o fisco. Alguém pode falar aí no chat para mim? Aquela cidade de baixo ali na direita é muito bonita. William, qual que é a cidade aí da esquerda de baixo? Olha aí, Viviane acertou 2 já. Então tá aqui o ICMS Bahia, tá para sair, tá ok? ICMS Bahia, bela capital, já morei em Salvador quando eu era pequeno. Os baianos muito simpáticos, não tenho o que dizer de propaganda da Bahia. O ICMS vai estar com as inscrições abertas logo, vamos ter edital na praça. Temos o curso praticamente completo, pessoal, de legislação tributária. Então a gente tratou aí do ICMS, do ITCMD, do IPVA, já só está faltando a aula agora de processo tributário e a partir dela a gente completa o curso do ICMS Bahia. A Viviane também acertou aqui a aula do Distrito Federal, o concurso do Distrito Federal, o famoso Fiscal Tudão. O Fiscal Tudão tem que saber todos os 6 tributos, todos os 6 impostos dos estados e dos municípios. Então, esse concurso é lendário, ele vai sair, tá para sair, esperamos que saia junto com o de Goiás. A gente não vai saber para onde tirar, né? Porque serão 2 concursões. E aqui embaixo
Parece uma praia, parece uma cidade litorânea, mas é a nossa querida cidade de Manaus, cujo ISS está para abrir. Por fim, a gente tem aqui a nossa querida Porto Alegre, representando o ICMS do Rio Grande do Sul, que conforme muitos auditores lá do Rio Grande do Sul, ele está para sair, já temos pedido de autorização. Então são alguns concursos, pessoal, que o professor Vinícius já abordou edital, eu vi o vídeo dele, muito bom, já abordou carreira, já abordou salário, alguns deles eu até já fiz quando eu era concurseiro, e vale muito a pena estudar para essa área da carreira fiscal. O roteiro da nossa aula, ele começa com a minha apresentação, então vou voltar aqui, vou falar o roteiro rapidamente, como estudar a legislação tributária estadual, uma pincelada, como estudar a legislação tributária municipal, e depois a gente entra, isso só alguns comentários, tá, pessoal? Depois a gente entra numa aula realmente de ICMS, uma aula rápida, é verdade, porque o ICMS ele requer um curso, não uma aula, mas eu vou trazer para vocês alguns casos que sempre aparecem em prova, sempre. Depois vou falar um pouquinho do ISS, fazendo a diferenciação desses dois impostos. Então volta aqui para mim. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Thiago Rosler, estou com as matérias de Direito Tributário e Legislação Tributária. Eu comecei a minha vida de concurseiro muito cedo, quando eu estudei para o Colégio Militar, e com 10, 11 anos, a gente estava criança mesmo, né? No primeiro ano meus pais me obrigaram, no segundo ano eu entendi que tinha que estudar, e era um concurso para quinta série, um concurso muito difícil, tanto é que eu não passei de primeira, né? Passei de segunda, e essa questão de não passar de primeira parece que me acompanhou, porque eu tive que fazer muitos concursos para ser aprovado. Espero que vocês façam menos concurso que eu, mas que consigam aprovação também. Fiz muitos concursos durante a minha vida de concurseiro. Primeiro, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, em 2007. Fui oficial do Exército durante alguns anos e ainda, quando eu formei, depois que eu formei, eu comecei a estudar, né, para a área fiscal. Eu estudava para auditor da Receita Federal e bati na trave passando no concurso de analista tributário em 2009. Eu trabalhei um ano aí na Receita como analista, uma equipe maravilhosa de auditores e de analistas que tinha em Jaguarão. A gente trabalhava na fronteira, tinha operações, apreensões, madrugada, operação de madrugada, operação na ponte, junto com a Polícia Federal, tudo muito bom, muito legal. É uma ótima carreira, é um concurso que muitos estão esperando também. E como eu continuei estudando, mas aí já mudei um pouco o foco para auditor de Porto Alegre e consegui passar nesse concurso, mas demorou muito para chamar, e aí eu já estava trabalhando aqui no Tribunal de Contas do Mato Grosso, que é o meu cargo, onde fica, né, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, onde estou trabalhando atualmente como auditor. Fiz outros concursos para a área fiscal, fiz Santa Catarina, na época, em 2009, fiz Rio Grande do Sul em 2009, fiz Rio Grande do Sul em 2014, em 2009 não deu, 2014 deu, mas depois eu acabei não querendo assumir por questões particulares de carreira, enfim. E também consegui aprovar no concurso do Paraná, que teve em 2000, eu não sei te dizer o ano, 2012, 13, por aí. Então, alguns concursos da área fiscal, eu estudei tanto tributário, pessoal, felizmente caiu no meu concurso também, acertei as questões que caiu do TCE, mas acabei dando aula de tributário, fiz pós-graduação, e aí estou aqui no site com esse time maravilhoso dos professores que o professor Vinícius e o professor Ricardo Alexandre reuniram. Olha aí, tem gente que morou em Jaguarão aqui. Então essa é um pouco da minha história, né? Depois eu fiz Direito também, sou formado em Direito, comecei lá na Federal do Rio Grande do Sul e continuei aqui me formando aqui no Estado. Vou passar aqui agora para o slide para a gente trabalhar um pouco a questão de como estudar a legislação tributária. Antes disso, eu informo para os senhores aqui os cursos que a gente tem no ar: legislação tributária do DF, então legislação tributária da Bahia. Esse aqui está 80% e 90% disponível.
Ele está com uma aulinha que vai para o ar essa semana, está um pouquinho atrasada ela, mas já vai praticamente fechar o curso. E direito tributário também para a Receita Federal, e também tem o direito tributário para os outros cursos. E esses são alguns dos cursos que estão disponíveis. Esses cursos são em PDF. Só para explicar um pouquinho para os senhores, o curso que eu escrevo ele tem uma característica principal que é o PDF, aquele curso tradicional que a gente conhece. Então a gente estimula o aluno a estudar bem esse curso, a preencher algumas fichas que aparecem. Então eu utilizo fichas de aula para a gente estar aprendendo a matéria. Estimulo muito os alunos a tomarem café, mas depois a gastrite é por conta dos senhores. E a gente tem um acompanhamento, pessoal, que ele funciona após o edital, que são as questões do WhatsApp. Então a gente tem questões e dicas que elas começam a ser propagadas, disparadas ou em um grupo ou em uma lista de transmissão, são via WhatsApp, e por meio dela eu vou interagindo com a moçada. Tem dado muito certo, a gente fiz isso já no ISS Teresina. Um abraço pessoal de Teresina, no ISS Maranhão, um grande abraço pessoal do Maranhão que fez a prova do ICMS, estava bem difícil. E também a gente teve o curso de Rondônia. O concurso de Rondônia foi dificílimo. O professor Vinícius está me falando aqui que Goiás também tá no site, né? Tranquilo. Depois do WhatsApp, pessoal, alguns cursos desses em PDF, a gente vai ter a correção do simulado em vídeo. E esse simulado, antes eu costumava já fazer uma data para ele, mas eu estou deixando essa aula em aberto, porque essa aula fica para após o edital, para que a gente possa aproveitar e fazer um simulado real na prova. Tranquilo. Então, com isso a gente fecha o ciclo, queima a cabeça dos senhores, para que a gente consiga aí aprender, e o que a gente não aprender, a gente vai decorar. Então, assim que funciona, é isso mesmo. Bola para frente. Pessoal, a gente tem aqui a questão de como estudar a legislação tributária. Ô Luan, no trabalho o pessoal me chama também de Vettel. Como estudar a legislação tributária? Pessoal, volta aqui para mim. A gente está trabalhando com impostos, principalmente, é o que mais cai na prova. Então, eu vou dividir a explicação de como estudar a legislação tributária. Ela vai passar obrigatoriamente pelos impostos estaduais e pelos impostos municipais. No estado, a gente tem que saber o ICMS. Professor, lógico, isso que você está falando. Sim, mas a gente tem que pegar a Constituição Federal e vir tirando dela, chegando na Lei Candir e por aí vai. Então, eu volto aqui no slide. Vou voltar aqui no slide para a gente estar vendo aqui um pouco da questão do ICMS. O ICMS, pessoal, a gente precisa trabalhar a questão da Constituição Federal. Então, depois nos slides tem o link aí com a Constituição, tem o link da Lei Candir e tem o link aí, nesse caso, a legislação tributária da Bahia, que eu reuni para o pessoal já baixar compilada. Então, toda vez que começam os rumores aí dos concursos, eu já faço um arquivo, faço uma compilação, já coloco o link na aula demo. Então, isso é muito importante para economizar o tempo dos senhores, que é muito precioso, tendo em vista a alta quantidade de matérias que a gente tem que estudar para uma área fiscal. E hoje em dia, vamos combinar, qualquer concurso, né, tem uma quantidade muito grande de matérias. Pessoal, a legislação tributária da parte estadual, ela vai envolver realmente a gente precisar entender o ICMS. Vou voltar aqui para falar com os senhores. Não se preocupem em um primeiro momento em entender tudo do ICMS. A gente precisa primeiro conhecer aquela legislação, mesmo que a gente não compreenda tudo, porque o ICMS ele tem a questão da seletividade, ele tem a questão da não cumulatividade, crédito e débito. Então entra crédito, sai débito, quando dá saída tem que pagar imposto. Então, o que eu vou combinar aqui com os senhores? Vocês devem, primeiro, ler a Constituição Federal, conhecê-la muito bem, aquela parte do artigo 155, né, que está lá o ICMS. Depois, a gente vai ler a Lei Candir,
conhecer muito bem os fatos geradores. A gente vai trabalhar isso aqui nessa aula daqui a pouquinho. E a partir disso, a gente começar a entender. Isso não vai ser na primeira leitura, isso não vai ser no primeiro curso que você vê, seja aqui no portal do Alexandre, seja aí com os nossos concorrentes. Temos ótimos professores na área que ministram direito tributário, muitos livros de direito tributário, muitos cursos disponíveis, tem ótimos professores no WhatsApp. Todo dia eu vejo o pessoal interagindo. E vejam esses cursos, estudem o ICMS, e aí com o tempo vocês vão começar a entender a sistemática e vai ver que aquele texto ele não parece tão difícil como ele é. Isso para o ICMS. Na questão da legislação municipal, e aqui eu volto a tela aqui para o slide, pessoal, tem um negócio aparecendo ali, eu não sei o que é, porque que apareceu ali, ele está tapando os slides, mas vamos dar prosseguimento. Na questão municipal, a gente vai ter o ISS, e aqui eu trouxe uma imagem, eu sei que ela está um pouco ruim, mas eu trago a importância do ISS. Então esse gráfico aqui ele trata do ISS versus a arrecadação de receitas próprias, ou seja, principalmente dos impostos e taxas, que são os principais tributos que existem no município da receita própria. Se os senhores não sabem, os municípios eles vivem principalmente de transferência, e a receita própria, que é aquela transferência de receitas dos entes maiores, que é a União, são a União e os estados, e a arrecadação própria, ela é baixa em relação à receita que os municípios recebem transferidos. Apesar de ser baixa, ela é uma receita importante, e o ISS, por exemplo, é o principal arrecadador. Em 2014 e 2013, esses aqui são dados de São Luís do Maranhão, cujo edital está para sair em breve, com segunda fase, inclusive. A gente vai ter o curso completo ele já está inclusive pronto, a gente não veiculou ainda porque teve uma alteração no Código Tributário de dezembro de São Luís, e a gente está esperando para ver como ele vai aparecer no edital. Mas já tem uma turma aí que já fechou o estudo de São Luís Maranhão, fechou comigo todas as aulas, estudamos o ISS a fundo. Então, esse gráfico aqui é de São Luís do Maranhão, e repare, pessoal, em relação à receita própria, o ISS ele representa 3/4 em São Luís do Maranhão. A média nacional é de pelo menos 50%, então a gente vai ter que estudar o ISS, o ISS que vai cair em prova. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai tratar aqui do ICMS. Pessoal, deixa eu tentar tirar aqui rapidamente aquela coisinha ali na esquerda. Pronto. Agora sim, sem interrupções. Pessoal, vamos lá. A gente estava de bate-papo até agora, 10, 15 minutinhos para a gente se conhecer, para a gente falar um pouco de como estudar a legislação tributária, e existe um artigo que está lá no site do Ricardo Alexandre, que eu faço um detalhamento bem grande de como estudar a legislação tributária. Eu falo da importância da gente ter um bom conhecimento do direito tributário, e quem domina o direito tributário depois vai estar apto a estudar a matéria um pouco antes do edital ou logo sair do edital, e vai conseguir gabaritar a prova. Pessoal, gabaritar a prova, a gente tem que mirar em gabaritar a prova de legislação tributária. Então, quando fiz lá a questão ISS Porto Alegre, errei uma ou duas, Paraná, errei uma ou duas, e isso era uma prova de 20, 30 questões. ISS Porto Alegre teve 2 provas, primeiro eu gabaritei, mas eu não estou falando isso, o professor gabaritou, não, pessoal. Os candidatos que passaram, todos gabaritaram. Então a gente tem que estar nesse bolo da frente, nessa manada da frente. Viu o professor Igor fazendo a chamada para o curso aqui, chamando a manada, que ele ia guiar a manada até o topo da montanha. Então a gente tem que estar junto com essa leva, pessoal. Gabaritar. Vamos voltar para a aula aqui. Agora,
Presta atenção, acorda, busca seu café. Não quero estourar o tímpano de ninguém, mas eu vou dar uns gritos aqui. Procure seu café, pegue sua marca-texto. Quem já leu minhas aulas sabe, conhece essas duas figurinhas aqui. Esse aqui é o super-homem, é o super concurseiro. Sangue nos olhos, pessoal, sangue nos olhos. A gente vai tratar hoje, vamos tratar agora um pouco do ICMS. A gente vai falar de 2 artigos aqui do ICMS. É coisa rápida realmente, mas já vai dar um despertar aí para você que está assistindo, para você que está assistindo depois offline. Já vai despertar um pouco aí da sua curiosidade para a gente estar trabalhando esse imposto. O ICMS, pessoal, é um dos impostos estaduais, mas ele cai também nas provas de fisco municipal, ele cai dentro de direito tributário. Então, a maioria das provas ela vem com uma questãozinha de ICMS, mesmo que seja o fisco municipal. Claro que a ênfase vai ser no ISS. Aqui a gente está trabalhando com o ICMS, que compete aos estados e ao Distrito Federal. Lá no Distrito Federal tem o auditor Tudão, que trabalha o ISS e o ICMS. E a gente vai ter aqui agora, vamos ler fragmentadamente. Vamos ler primeiro uma vez inteira e depois a gente fragmenta. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Volta aqui para mim. Vamos lá. Pessoal, vocês cansaram? Fiquei cansado, hein, de ler isso aqui. Meu Deus. Quase que não dá para ler respirando uma vez só. Mas agora vamos ler e vamos voltar e vamos ler e vamos dividir isso aí. Porque aqui no nome do imposto, e a gente tem que conhecer o nome do imposto de cabeça, a gente vai conseguir fragmentar isso aí. Vamos lá, pessoal. Instituir o imposto. Vamos lá, pessoal. O imposto. O nome do imposto ele vai nos dar o spoiler. Vai nos dar o spoiler sobre o fato gerador do imposto. O fato gerador vai estar previsto lá na lei. Ele já está previsto, na verdade, desde a Constituição, né? Mas ele vai ter uma lei instituidora. No nome do imposto ele nos traz o seguinte: operações relativas à circulação de mercadorias. Então, a gente tem por enquanto não precisa anotar nada, tá ok? Continuem vendo aqui a aula, acompanhando comigo. Então, operações relativas à circulação de mercadorias. Pessoal, esse é um dos principais tributos, uma das principais receitas do país. Essa receita de circulação de mercadoria e de serviço. 2. Sobre prestação de serviços. Então, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, aqui vai estar o 2. Então, mercadorias. 2. Serviços de transporte. E aí presta atenção. Interestado, intermunicípio. Pessoal, inter, que não é o Inter do Rio Grande do Sul, até porque o professor aqui torce para o Grêmio, com todo respeito aos co-irmãos, é entre. Então, quando a gente está falando do transporte entre 2 estados, eu estou enviando uma mercadoria do Mato Grosso para o seu estado, ou dentro do Mato Grosso, ou eu estou enviando, se é um transporte entre estados, entre municípios. Se eu fizer um transporte dentro do município, isso não será tributado, ok? Depois a gente faz um detalhamento maior aí. 3. Serviços, a gente estava falando prestações de serviços de comunicação. Então, 3. Comunicação. Cabe ressaltar aqui que a energia elétrica, não sei fazer o raiozinho, mas a energia elétrica também é mercadoria. Professor, queridão, que horrível essa sua letra, professor. Queridão, calma, vamos lá, voltamos. Olha aí. Opa, apareceu de novo
essas coisinhas ali, deixa eu tirar rapidamente ela. Vamos lá, estamos aqui com o ICMS e as hipóteses de incidência. O nome do imposto, pessoal, ele vai trazer isso pra gente. Então tá aqui, como a letra é horrível, eu preparei aqui 1, 2 e o 3, um slide com isso aí para vocês. Tá aqui a carretinha. Aqui a gente tem que lembrar que a energia elétrica também é tributada. E realmente não dá para esquecer isso, porque é caro, a alíquota é alta. E agora a gente vai tratar aí das hipóteses de incidência. Tá aí, pessoal, tá na Constituição Federal também. Esse aí eu tirei da Constituição Federal e a Lei Candir vai repetir, e aqui a gente repete, né, a questão da energia elétrica. Energia elétrica, não deixem de esquecer disso, não deixem de lembrar disso. E aqui a gente vai partir agora para os casos gerais de incidência. Pessoal, deixa eu tirar esse... deixa eu tirar essas coisas que estão atrapalhando a gente aqui. Só um minuto, eu estou apagando aqui algum problema de BIOS, que é o problema de quando o operador faz alguma coisa errada. Ele jogou umas telas aqui quando eu estava preparando os slides para vocês, mas sem problema, questão de um minuto. Vocês vão aí olhando e dizendo as hipóteses gerais de ICMS e vão decorando o nome do imposto, porque vocês são os fiscais e vocês que vão lançar esse imposto, seja no escritório, seja na barreira. Vamos lá, pessoal, depois no último slide aqui, aquelas imagenzinhas tinham aparecido em todos os slides. Vamos lá que a gente vai resolvendo. Lá tá acabando aqui. Mais 3 slides, pessoal, tem que apagar aqui para não atrapalhar a nossa leitura. Enquanto isso, peço aos senhores abram a Lei Candir. A gente vai trabalhar agora o artigo 2º da Lei Candir. O primeiro é o nome do imposto. E eu preciso dizer para os senhores precisam saber que não é a Lei Candir que institui o imposto no Estado, ok? O Estado ele tem uma lei própria, onde ele vai fazer a instituição do ICMS. A Lei Candir ela destina-se a trabalhar as normas gerais do ICMS. Pronto. Pronto. Pronto, vamos lá. Olha aqui para mim. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai trabalhar os casos gerais de incidência. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou separar para vocês o artigo 2º, ele vai trazer aqui 5 casos, e depois a gente vai trabalhar o parágrafo 1º, que ele vai trazer 3 casos. A gente vai fazer um bem bolado de estudo e vamos fazer uma tabela e ao final os senhores vão preencher uma ficha. Eu não sou mais eu, missão de vocês preencher essa ficha, não vou preencher junto aqui para não tomar o tempo da aula, mas vocês com os slides, vocês peguem. Essas fichas eu trabalho em aula, não só para o ICMS, mas a gente trabalha praticamente todas as matérias que eu trabalho na aula, eu venho trazendo fichas para que vocês preencham. Vamos lá, então? A gente está com os casos de incidência aqui do artigo 2º, lembrando que a gente está... Voltando aqui. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com a Lei Candir. Lei Candir. E agora é hora da gente estudar cada um desses casos. Pessoal, reparem que a lei ela é um pouco enfadonha. Porque, pessoal, PANOP
Panop, o professor Vinícius falou aí no chat, quer dizer pane do operador. Então é meia culpa aqui, mas já está tudo regularizado. Pessoal, a lei é um pouco enfadonha porque ela precisa, volta aqui para mim, ela precisa detalhar todos os casos, ela precisa tentar detalhar todos os casos, porque detalhar todos os casos é impossível, de incidência. Isso por quê? Porque se eu não colocar direitinho, por exemplo, beber água gera o dever de pagar tributo. Mas aí ele vai alegar que é água com gás, que é água saborizada, e isso não vai estar na lei. Por isso que a nossa lei ela é um pouco, eu diria, enfadonha, ela é um pouco repetitiva, por vezes idiota, mas ela precisa trazer, sim, esse detalhamento, senão o contribuinte ele entra na justiça, ou o Estado, às vezes com razão, às vezes tentando burlar a lei, ou o Estado ele vai fazer cobranças que não estão previstas. Então, precisa haver um detalhamento máximo possível para a gente conseguir gerar a tributação da maneira correta. Então, eu vou começar aqui pelo artigo 1º. Reparem que o artigo 1º, ele repete a circulação de mercadorias. Certo, professor, muito bem. Então, ele não precisaria estar aqui. Pessoal, precisaria estar aqui esse artigo? Não. Então, você precisa, quando você fazer seu esquema, você precisa repetir circulação de mercadoria? Não. Mas agora, olha um trecho importante. Vamos lá, vou voltar. O fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e similares. Isso cai demais em prova. Isso cai demais em prova. E aparece na prova e, incrivelmente, muitos alunos, eles, meu Deus, como eu não vi isso? Será que isso é uma jurisprudência? Será que isso é uma decisão? A banca foi a fundo na lei tributária estadual. Não, pessoal. Volta lá no slide, tá aqui, ó. Tá aqui, fornecimento de alimentação, bebidas em bares. Então, quando você vai tomar sua Stella, sua Heineken, é o ICMS que está incidindo lá, pessoal. É o ICMS. Pessoal, a coxinha do bar. A coxinha do bar. A Stella. Pessoal, o Guaraná do Alinho. O Guaraná do Alinho, tudo isso aí ele vai estar no bar, vai estar incidindo ICMS sobre isso, ok? Combinado? PT nova linha, ponto nova linha. O inciso 2, ele traz novamente algo que a gente já sabe, prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal. Aí ele faz um detalhamento aqui, que seria o quê? Qualquer via de pessoas. Então, o concurseiro, ele pega o avião e tem ICMS aí na passagem dele. Bens, então, o transporte de bens, por exemplo, frutas, legumes, computadores, mercadorias, bens, valores, então, transporte de dinheiro, pessoal, carros fortes, se isso aí for tributado, se ele for transportado entre os estados, ele vai ser tributado. Mas e aquele carro forte que você vê no seu município? Possivelmente não, porque ele está dentro do município. Vamos lá, pessoal. Inciso 3. Prestações onerosas de serviço de comunicação. Qual foi a novidade agora? A gente já sabia que comunicação tinha imposto. Mas agora a gente veio aqui na palavra-chave, onerosa. Então não se preocupem com a riscalhada dos slides. Vocês mesmos... depois vocês podem acessar aí e estudar vendo essa aula e pegar os slides e ir anotando nos slides de vocês que está limpinho lá. Prestações onerosas de serviço de comunicação. Qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, retransmissão, repetição, ampliação. Então, vou voltar aqui para mim. Quando a gente está vendo o PFC Futebol Clube, Premier, então teve jogo do Flamengo aí, Flamengo ganhou, Fluminense ganhou, Flamengo perdeu no estadual, São Paulo ganhou ontem, esses dias aí do Corinthians, o Grêmio eliminou o Inter, pessoal, tudo isso aí, transmissões onerosas de comunicação, isso aí se diz ICMS. Claro, estou falando da TV a cabo, né? Pessoal, inciso 4,
Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. Opa! E aqui começa um assunto importante. Volta aqui para mim, acorda, concurseiro, acorda. Aqui a gente entra no campo da guerra fiscal, do ICMS e do ISS. O Estado quer tributar, o município quer tributar, o contribuinte ele é cobrado de todo lado, aí para se escapar ele tem que fazer uma hipótese de quê? De depósito de montante integral, ou de quê? Me diz aí, suspensão, ou exclusão, ou extinção, ele tem que fugir de algum jeito. E aí, o fornecimento de mercadorias, ele é tributado, certo? Isso a gente já sabia. E com a prestação de serviços, certo? Então, se eu tiver uma mercadoria sendo fornecida com a prestação de serviço, professor, pode exemplificar? Posso exemplificar. Quando deu crash lá no seu motor da sua Honda, da sua Bis, você foi lá e fez uma retífica, retificou o motor, consertou. Nesse serviço vai ter ICMS sobre as partes e peças empregadas e ISS sobre o serviço. Ok, pessoal? O fornecimento, a gente vai tratar mais adiante, então guarda esse inciso importante, a gente vai ter um slide próprio para tratar dele, das hipóteses que cai muito em prova. Pessoal, inciso 5, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, novamente, então incisos 4 e 5 são irmãozinhos, de competência dos municípios. Quando a lei complementar aplicável, expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Professor, o que é isso? Vamos ver o que é isso. Vou passar um pouco aqui para ver. Pessoal, muita atenção agora, que a gente vai trabalhar a diferença do ISS para o ICMS. Como que a gente vai trabalhar isso? Eu coloquei um gráfico aqui que os senhores podem ver. Lá no texto da lei, ele fala quando expressamente a lei ressalvar. Então, a lei que ele fala é uma ressalva da lei complementar 116. Qual é essa lei, professor? Essa lei é a lei do ISS, dos municípios, certo? Então, quando a lei ressalvar, eu vou ter uma nota fiscal dividida, com um valor incidindo ISS e outro valor incidindo ICMS. Pessoal, vocês conseguem compreender isso aí? A gente tem dois casos aqui. Quando a lei não fizer ressalva, vamos lembrar que a lei do ISS, ela tem uma lista anexa, onde ela traz os serviços que são tributados. Se o serviço estiver nessa lista, eu tenho ISS, são os serviços da Lei Complementar Federal, não tem segredo. Se o serviço estiver nessa lista e houver uma ressalva, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quais são esses serviços, então a gente vai ter aí a incidência dos dois impostos. Vamos voltar lá, tem bastante coisa para a gente ver ainda. Vimos os 5 casos gerais. Pessoal, casos gerais. Ó, vamos mapear a lei. Vamos mapear a lei. Lembra que eu tenho, primeiramente, o nome do imposto. Nome do imposto no artigo 1º. Depois eu tenho o artigo 2º com os casos gerais. Depois eu vou ter um parágrafo único do artigo 2º. Eu vou ter os casos que eu chamo aqui, que não são tão específicos, mas eu chamo aqui de casos específicos. Pessoal, volta aqui para mim.
Pessoal, sabendo esses casos, a gente acerta qualquer questão de incidência. E eu vou mostrar para vocês em uma questão que eu trabalho na aula do curso de Auditor Tudão, que é o curso de auditor do Distrito Federal. A gente, mesmo a questão sendo, digamos assim, entre aspas, específica do curso de Brasília, do Distrito Federal, a gente sabe, a gente mata a questão sabendo a lei Candir. Questões assim caem direto, tanto em direito tributário como em legislação tributária. Vamos lá, volta para o slide. Vamos ver, então, quais são esses casos. O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior. Então, importações. Por pessoa, não interessa se ela é física ou jurídica, não interessa se ela é contribuinte habitual, qualquer que seja a sua finalidade. Ou seja, qualquer importação vai ter ICMS, certo? Cuidado com as palavrinhas qualquer. Aqui está certo, mas numa questão pode ser um pega-ratão, aqui está certo. O imposto incide também sobre o serviço prestado no exterior, ou tenha iniciado no exterior. Pessoal, iniciado no exterior e terminado no Brasil. Ele está falando aqui de quais serviços? Ora, temos dois serviços previstos, transportes e comunicação. Esses são os dois serviços que a gente tem no nome do imposto e nos casos gerais, mas a gente ainda vai ter, e vamos voltar aqui, a gente vai ter todos os serviços dos incisos 4 e 5, que eu vou falar para os senhores qual é, que é aquele slide próprio. Guardem aí. Inciso 3, sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização. Operações interestaduais, não precisava falar isso, né, pessoal? Cabendo um imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Então, essas são as regras de alíquota, para qual estado vai a alíquota, vai para onde, a gente não sabe, vai para o RS, vai para o SP. Pessoal, tem diferencial de alíquota envolvido. Sim, o DIFAL de 2018 é 80-20, 80 destino, 20 origem, mas calma. Queridão, não assusta, calma. Isso tudo a gente vai trabalhar no curso. Tem muitos cursos disponíveis no nosso site, nos outros sites, dá para aprender isso aí tranquilo. Então tem o diferencial de alíquota, tem as regras próprias, tem regras que mudaram em 2015, temos uma emenda constitucional 87, olha aí, mesmo número da Lei Candir, coincidência, né? Ela trouxe uma nova distribuição de alíquotas do diferencial de alíquota. Isso a gente trabalha no curso também, então calma, isso não dá para ver hoje, não dá para ver tudo hoje. Pessoal, aqui a gente tem um esqueminha melhorado, porque a minha letra é horrível, e a gente pode verificar uma síntese da incidência do ICMS. Fala, Jadson. Acredito que a aula vai ficar no ar, não sei se hoje ou depois. Estou vendo aqui os comentários. Certo? Seja bem-vindo à nossa aula, Jadson. Jadson Fiscal, muito bom. Jadson Fiscal. Muito bom. Você vai ser fiscal, você vai ser fiscal. Tem que pensar assim, tem que pensar positivo. Fiscal, vamos lá. Incidências, casos gerais. Então a gente colocou aqui mercadorias, fornecimento de alimentação em bares, serviços diversos, prestações de comunicação, pessoal, lembrar que é onerosa. Aqui, comunicação de novo, mercadorias não compreendidas na competência dos municípios, que é quando a mercadoria vai junto de uma prestação de serviço, certo? E aqui, novamente, repete esse caso. Vou dar um tempinho aí para os senhores lerem tempo, vamos lá. Quando a fiscal fala assim, faltam 15 minutos, coração dispara.
Suador toma conta. Certo? Eu trouxe aqui, mais a título de ilustração, o que seria o contribuinte do ICMS. Nem vamos fazer uma questão pelo avançado horário, mas o contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica. Pessoal, vejam que o contribuinte do ICMS, até o nosso cachorro, ele quase é contribuinte do ICMS. Temos aqui, pessoal, a bola, ela é contribuinte do ICMS. Se não fosse por esse qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume, então, muambeiro ou importador, que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços. Certo? Ainda que se inicie no exterior. Certo? Pessoal, contribuinte do ICMS, vamos fazer um mapinha assim que a gente tem que estudar a nossa legislação tributária. Vamos lá. Qualquer pessoa física. Aí ele vai dizer assim, ó, com habitualidade, eu vou para cima. Ou ele vai dizer assim, sem habitualidade, que é a questão do volume, né? Então, com habitualidade, ele vai dizer que eu realizo operações de ICMS. Ou ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer sem habitualidade ou intuito comercial, mas que a pessoa, ela sem habitualidade, sem volume, ou seja, eu aqui na minha casa importei um bem do exterior, incide ICMS, ela é destinatária de serviço do exterior, então estou recebendo uma comunicação prestada do exterior, eu adquiri em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, ou ainda lubrificantes e combustíveis gasosos. Isso aqui eu não preciso ter habitualidade ou intuito comercial. Questão do contribuinte do ICMS. Seja bem-vindo, Irênio, à nossa aula. Vamos lá. Vamos ser fiscal. Acompanhando aqui o pessoal. Nessa segunda-feira. Segunda-feira é dia de estudar, é dia de dieta. Vamos lá. Pessoal, aqui eu deixo um mapinha. Ô Liliane, tudo bem? Chegou agora, né? Ô Renata, eu não sei se o áudio está baixo, mas acredito que o pessoal estava ouvindo bem. Se alguém mais puder dar uma contribuição. Pessoal, aqui eu deixo para vocês uma síntese dos casos de incidência. Calma que essa ainda não é a nossa ficha. Ainda não é a nossa ficha. A gente vai preencher uma ficha sobre isso. Pessoal, vamos fazer aqui duas questões. A gente vai trabalhar essa questão da incidência do ICMS, alguns dos casos, e depois eu vou te mostrar uma ficha que você tem que preencher e você tem que saber todos os casos. Na incidência são 8, na não incidência são 9 ou 10. A não incidência a gente não vai conseguir ver agora, mas tem na minha aula demonstrativa. Vamos lá? Vamos para a questão. Alguns segundos aí para os senhores. Pessoal, reparem que esse exercício aqui é um exercício específico da turma de legislação tributária de Auditor Tudão, que é de Brasília, do Distrito Federal. Então essa é a lei do ICMS que institui o ICMS lá em Brasília. Essa questão aqui, ela parece específica, mas ela não é, e é assim que cai em prova. Vamos lá. Então a lei tal, bababá, institui, aí ele manda aqui o nome do imposto, que a gente já estudou, né?
e dar outras providências. Pessoal, a lei, esse exercício, ele é legal que ele já dá até os fatos geradores aqui, né? Entre os casos de incidência do ICMS no Distrito Federal, pode-se afirmar que são incorretas. Pessoal, incorretas, aquelas que estão erradas. Vamos analisar uma a uma para a gente trabalhar essa questão. O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ok. Alimentação e bebidas em bares, ok. Perfeito. Perfeito. Temos aqui uma gaivota azul, O imposto incide vamos para 2. O imposto incide sobre prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação. Olha só, pessoal, palavrinha-chave aqui, onerosa. Onerosa. Isso aí está correto. Correto. E agora? Sobrou uma. Vou dar um spoiler que essa é a resposta, pessoal. Essa é a resposta. Vamos lá. O imposto, ele está dizendo aqui que não incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços compreendido na competência tributária dos municípios. Pessoal, está incompleta essa. Ela está incompleta. Porque ele pode incidir. Quando? Aí a gente entra naquele caso. Com ressalva. Sem ressalva. Ô Loliane, comunicação em qualquer meio. Qualquer meio. Vamos lá, pessoal. Então, essa questão, ela é uma questão do curso de auditor Tudão, mas ela poderia estar seguramente, tranquilamente, em qualquer curso de qualquer estado dos senhores, inclusive de qualquer fisco. Repara, pessoal, como o estudo da Lei Candir é importante para as carreiras fiscais. Essa questão, ela poderia estar em qualquer prova, inclusive Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Essa questão já caiu, inclusive, em prova de procurador aqui do estado do Mato Grosso. Caiu em 2016. Ela caiu para procurador do município de São Luís do Maranhão. E ela caiu para procurador do Maranhão. Não exatamente essa questão, tá? Mas um dos incisos da Lei Candir. Pessoal, mais uma questãozinha aí, ó. É caso de incidência do ICMS, exceto... Então, volta aqui para mim. Camarada, pega a sua prova, rabisca a sua prova. Você não pode sujar o gabarito. A sua prova você tem que saber o que a questão quer. A questão quer correto, a questão quer incorreto. Então, pega essa prova, diabão. Pega essa prova, anota. Vamos lá, ó. Correta, exceto. É caso de incidência, exceto. Então, o que eu quero aqui? Eu quero não incidência. O que a banca quer? Quer não incidência. Então, é caso de incidência. Vamos analisar uma por uma, como faríamos na prova, e depois a gente vê o que vai acontecer. É caso de incidência do ICMS, serviço prestado no exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior. Sim, a Lei Candir, tudo bem que essa questão não é uma obra-prima, mas sim, ela está correta. Estaria faltando aqui qual serviço, né? Tudo bem, vamos lá, não brigue com a banca. E essa banca aqui foi eu que fiz. Essa banca, Thiago. Na letra B, a gente tem o seguinte: fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios. Opa! Certo, incide quando? Quando a lei expressamente o sujeitar. É aquele com ressalva.
Certo, 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 certo. Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Sim, sim. Artigo 2º da lei. Operação de arrendamento mercantil, não compreendida bem a venda do bem arrendada ao arrendatário. Vamos pular essa. Sobre serviços, letra E, sobre serviços recebidos por contribuinte do imposto, cuja prestação tenha se iniciado em outra unidade e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. Essa aqui está certa. É alguém que recebeu um serviço em outro estado. Pessoal, a letra D é um caso de ISS, porque é um dos serviços que está na lei, certo? Então, eu não posso tributar o ICMS porque ele é um caso de ICMS, de ISS, e ele é um caso de ISS que incide no local do município. A gente vai trabalhar isso agorinha. Já o avisar aqui o professor Tiago. Tiagão, aguenta aí, mais 15 minutinhos eu encerro e passo para ti, tranquilo? Vamos lá, quem é o último, ele sempre sofre esses atrasos. Vamos lá, a aula tá boa, vamos lá. Agora, presta atenção, presta atenção. Agora a gente vai trabalhar a ficha que a gente trabalha em aula. Você aí, vai pegar, depois que acabar essa aula, e vai preencher a ficha. Eu acredito que os senhores não vão lembrar de todos os casos, até porque a lei ela repete. Então é possível que você lembre de todos os casos, mas não coloque de acordo com os incisos e tal. Mas você vai pegar e vai tentar. Se não der certo 100%, você vai reimprimir essa ficha ou fazê-la à mão e vai tentar de novo. Amanhã e depois de amanhã e depois, até você fazer todo esse mapeamento. Pessoal, estamos mapeando a Lei Candir, esquematizando a Lei Candir, e não adianta pegar e ir no site de fulaninho, de fulaninha e baixar a lei mapeada. Ah, professor, vou baixar aqui o CTN esquematizado. Muito legal para revisão, mas você que tem que esquematizar seu CTN. Tranquilo? Então vamos voltar lá para nossa ficha. Olha que bonito. Olha que bonito. Então eu tenho aqui na nossa aula eu chamei de casos gerais. Aqui na nossa aula eu chamei de casos específicos. Isso aqui vai ser o artigo 2º. Opa. Desculpa aqui, ó. São 5 primeiros. Esse aqui vai ser o artigo 2º. E esse aqui vai ser o parágrafo do artigo 2º. Que são aqueles outros casos. 8 casos, hein, pessoal? Isso aqui deitado é infinito. É o ICMS. Vamos lá. Pessoal, já vimos aqui a questão do ISS e do ICMS. E aí volta aqui para mim. A gente precisa ver que tem muitos casos e que os impostos eles se misturam. Então eu tenho prestação de serviços com fornecimento de mercadoria. Eu tenho alguns casos em que estados já tentaram tributar, municípios tentaram tributar, isso foi ao STF, já foi decidido. Para a nossa prova, não tem dúvida. É o que vai estar aqui na aula e nos nossos cursos. Para hoje a gente vai ver alguns casos. Olha só. Vamos lá. Ô Liliane, tá conseguindo ler aí os casos do ICMS mais ISS? Ô Joelma, seja bem-vinda, Joelma. Muito bem, Joelma já é uma aluna antiga nossa, está estudando aí, estava de aniversário esses dias. Vamos lá, pessoal, esses são alguns dos casos em que a gente tem ICMS mais ISS, então a gente vai ter uma nota fiscal dividida. Por exemplo, vamos lá, o 7.02, lembrando que isso aqui são serviços
da Lei Complementar 116. Certo, pessoal? Que é a lei do ISS. Esses serviços são da lista anexa. Lá no 702 eu tenho a execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil. Então, guardem obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras, inclusive sondagem, perfuração de poços, etc, 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 pavimentação, concretagem, etc, etc, etc. E aqui a gente vai ter ressalva, exceto o fornecimento de mercadorias, produzidas pelo prestador de serviço fora do local dos serviços. Pessoal, eu vou ter ISS no local e eu vou ter ICMS aquilo que for fora do local. E aqui eu não vou falar, mas eu vou pedir para os senhores pesquisarem, deixar uma perguntinha aqui e a gente responde aí no... Responder aonde, professor Vinícius? Vou botar aqui, o Instagram, pode responder lá depois. Instagram do meu site de tributário. A gente manda também no Instagram do professor Ricardo Alexandre. Agora me passou de cabeça aqui o endereço. A pergunta é: pergunto, incide ISS ou ICMS sobre o concreto que está sendo produzido no caminhão que está indo para a obra onde está acontecendo o serviço do 7.02, obras de construção civil. Então a Odebrecht, ou a não sei o que Brecht, que é a companhia empreiteira do mecanismo, a minissérie lá do Celton Mello, que está causando aí, foi o segundo assunto mais comentado das redes sociais hoje, depois da minha aula, né? Quem dera, mas realmente foi o segundo assunto mais comentado das redes sociais no dia de hoje, porque a ex-presidente Dilma Rousseff emitiu alguns comentários desabonando, fazendo uma crítica à minissérie, e também teve críticas de José Abreu, de outros militantes, principalmente militantes, né, do PT, e também de alguns profissionais de cinema fazendo críticas, e o José Padilha respondeu também, não aceitou as críticas, enfim. Mas, vamos lá. Incide ISS ou ICMS? Essa perguntinha fica para depois. A gente manda aqui no Gol Tributário e a gente manda no Instagram do professor Ricardo Alexandre, certo? Olha aí, ó. Já tem gente respondendo ali. Eu não vou dar spoiler aqui, eu vou responder lá no Instagram. Certo, Vinícius? Depois a gente faz uma arte e manda lá. Volta aqui para o slide. Vamos continuar. No final da aula, pessoal, e está chegando o final, tá? Eu vou falar aqui o cupom de desconto que a gente vai aplicar para o curso de hoje, tá bom? 705, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o que? Mercadorias fora do local da prestação de serviços, que ficam sujeitos ao que? Ao ICMS. 1401, lubrificação, limpeza, alusação, revisão, carga, recarga, etc, etc, etc. Aí, exceto partes e peças empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. Então, se vai ser um valor de 1.000, por exemplo, em que 200 foi de serviço e 200 foi de peça. Então a base de cálculo vai ser 200 de ISS e 200 de ICMS. 1403, recondicionamento de motores. Esse é o mais comum em prova, com certeza. Quando você vai consertar seu carro, as partes e peças empregadas incide ICMS. 17.10, organização de festas e recepções, buffet. Inclusive, um aluno corrigiu uma das tabelas da minha aula porque precisava de uma ressalva. Foi o aluno Wilson,
deixa eu confirmar aqui, pessoal, acho que foi o Wilson, até agradecer a ele, tá ok? Que a questão do ICMS no buffet, leiam ali. A organização de festas e recepções, ela é ISS, mas a alimentação e as bebidas é ICMS. Então, assim, o serviço cobrado, o garçom, a organização, as compras, vou fazer a compra para você do seu casamento, do buffet, isso tudo é ISS. Já a questão da alimentação e bebidas é ICMS. Pessoal, na minha aula eu tenho uma tabelinha do ICMS versus ISS nos transportes. Eu não trouxe todas aqui, tem outras, mas essa aqui é dos transportes, ela é bem fácil, mas alguns alunos confundem. E aí que eu trouxe assim, ó. Opa, aqui é o seu Creyson, andou por aqui, ó, municipal, serviços de transportes ISS versus ICMS. Dentro do município, ele é um transporte municipal. Então, estou aqui em Cuiabrasa, numa temperatura amena, e dentro de Cuiabá, então, o serviço está levando para dentro do município, eu vou ter um ISS, ok? Se eu vou ter intramunicipal, e a prova pode trazer isso, é o mesmo caso, é dentro, eu vou ter somente ISS. Pessoal, intermunicípio é o que está no texto da CF e é o que está no texto da lei. Qual lei? Qual lei? Lei Candir. Então, é entre 2 ou mais municípios. Aqui eu só vou ter ICMS, interestadual a mesma coisa, somente ICMS. Outra aqui em mim. Vamos lá, a gente trabalhou os casos de incidência do ICMS. E sim, acabaram os casos de incidência. A gente faz muitas questões com isso. Então, essa aula de hoje, em que parece ter sido rápida, 1 horinha, a gente conseguiu trabalhar 2 artigos da lei, mas veja, a lei não tem muitos artigos. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essa lei em algumas horas de aula e no mapeamento e num estudo detalhado disso. O que você, queridão, queridona, vai fazer agora? Agora você vai ver a aula do Thiago de Estatística, mas depois, amanhã, você vai pegar, entrar lá no seu site de exercícios ou no nosso material, fazer questões de ICMS, vai continuar o estudo da lei, ok? E eu já me proponho aqui com o professor Vinícius para a gente fazer continuar essas séries de aulas aqui, fazer ao vivo, continuar o mapeamento da nossa lei. E porque eu achei bastante interessante essa aula de hoje, que ela já permite aos senhores ter uma noção do imposto, não da mecânica, não entender o imposto, mas já ver o que cai em prova, conhecer o texto, saber quais são as hipóteses de incidência, certo? Vistas as hipóteses de incidência, a gente trabalharia agora as hipóteses de não incidência, e isso vai vir lá no artigo 3º da lei. Esse artigo 3º da lei, ele é uma repetição de muitos itens da Constituição Federal. E quando a gente trata de Constituição Federal, vamos lá para o slide, a gente tem uma não incidência, e vai ser um caso de... Aqui agora já vai ser um caso de imunidade. Então, quando eu falo em um caso de não incidência previsto na Constituição Federal, eu tenho um caso de imunidade. Certo? Então, eu tenho alguns casos, ó, mercadorias que se destinem ao exterior, certo? Vou passar mais rápido aqui, pessoal, porque o professor Thiago tem que entrar. E a não incidência ela não é objeto da aula de hoje, a gente pode colocar ela já como continuação da próxima aula aqui ao vivo, de mapear a lei, e a gente retoma isso. Mas vejam, isso é imunidade. Esses 5 casos aqui, pessoal, eles vão estar repetidos lá na lei, ó. Operações que destinem a outros estados, petróleo, lubrificantes, etc. Operações que destinem a outros estados energia elétrica, ouro, quando ativo financeiro ou instrumento cambial, serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons, livre e gratuito, ou seja, a comunicação que incide ICMS é onerosa e não é gratuita. Pessoal, não incidência então na Lei Candir, eu vou dar uma passada aqui, inclusive aqui, ó, pessoal, essa era a nossa resposta da questão que a gente fez nos slides anteriores. Ele era um dos incisos da não incidência.
certo? Então reparem que ele vai falar, ó, ele vai falar aqui de ouro novamente. Esse aqui ele repete, esse aqui ele repete, esse aqui ele repete a imunidade cultural, que não está naquela parte do ICMS do 155, mas está antes disso, nas imunidades tributárias, certo? Então, ele vai repetir uma série de incisos que estavam aqui. Ele vai estar repetindo aí. Então, só para ter uma noçãozinha da não incidência. Pessoal, tenho que acelerar. O professor aqui, a coordenação está me mandando aqui mensagem no WhatsApp. Vamos, Tiagão, vamos, Tiagão. Tiagão tá pronto já para transmissão, mas calma aí, vou falar só um pouquinho mais, mas 10 minutinhos, Tiago, a gente mata a questão do ISS. Vamos lá. ISS, pessoal, qual é o nome do imposto? Só para a gente lembrar, já que a gente começou estudando assim o ICMS, a gente trata aqui dos municípios e do Distrito Federal. É um imposto que esses dois entes políticos podem instituir. Ele tem fato gerador, prestação de serviços da lista anexa, isso a gente já sabia. E aqui a gente está falando da Lei Complementar 116 de 2003, certo? Esse é o nosso imposto. Pessoal, vou deixar aqui um link para um artigo muito legal sobre as novas regras do ISS que entraram em vigor com a Lei Complementar 157 de 2016 e só em 2017 alguns dispositivos entraram em vigor sobre o local do imposto. Qual é a regra geral? Eu tenho aqui a regra geral. Isso que eu estou falando aqui, ele vai estar escrito nesse artigo aí, mas vai estar um pouquinho melhor escrito, mais didático e não tão acelerado que nem a gente está trabalhando aqui. A regra geral é que o serviço é no local do prestador. Pessoal, o prestador é aquele que presta o serviço. Bom, professor, muito bom, muito inteligente. Sim, mas o local do prestador, a gente precisa entender que essa é a regra geral e vai ter exceções, ó. Ele vai trazer exceto nas hipóteses. Pessoal, incisos 1 a 25. 1 a 25, queridão. Vou botar um meme aqui da cabeça fritando. 1 a 25. Eu trouxe alguns para vocês que aparecem em prova. Por exemplo, o local do ISS, se um prestador de serviço que está na Bahia e ele for lá no Rio Grande do Sul fazer um serviço de florestamento ou de adubação, ou por exemplo um serviço em Mato Grosso, que tem aí a maior produção agrícola de soja do país, uma das maiores do mundo, vai lá em São Paulo ensinar o pessoal para plantar soja, vai fazer adubação. Olha só, pessoal, esse serviço ele não é mais no local do prestador, ele vai ser no local da prestação, no local do florestamento, da adubação, ok? Então seria ou no Rio Grande do Sul ou no SP. Esses seriam os entes políticos responsáveis pelo recolhimento do imposto. Pessoal, local do município, local do imposto é o município do transporte, é o local do plano de saúde, e aqui é uma das alterações da lei. Aqui é uma das alterações da lei. Do cartão de crédito e do leasing, pessoal, esses três aqui são uma nova, e olha aqui para mim, são novos locais de imposto, isso vai cair em prova, ok? Isso é uma receita que os municípios vinham brigando e felizmente ganharam do ponto de vista do federalismo fiscal. O que acontecia antes? As empresas prestadoras de serviço de plano de saúde e de cartão de crédito, elas se estabeleciam em um município, e isso é óbvio, a administração delas fica em um município só, tudo bem, até aí nenhum problema, mas elas escolhiam um município de menor ISS, guerra fiscal total, isso vai contra o princípio do federalismo, e a partir disso, os municípios onde é a prestação, onde está gerando aquele valor agregado, eles não recebiam essa receita. Então, por exemplo, o Thiago aqui, ele tem um plano de saúde da Unimed de Cuiabá. Ok,
Vamos dizer que eu tivesse um plano de saúde do Rio de Janeiro, da Golden Cross, não sei quais são os planos que existem lá, porque é uma empresa melhor, um plano de saúde mais caro. Antigamente, esse imposto iria para o Rio de Janeiro, porque é o local do prestador, mas agora esse imposto fica onde está o usuário, ok? Plano de saúde, cartão de crédito, olha só que receita fenomenal. Leasing, pessoal, leasing. Imagina, você vai comprar um carro, você vai fazer o leasing de um trator no município do interior do Mato Grosso. Esse leasing antes ficava para Osasco, onde estava a financeira. Esse leasing agora deve ir lá para Sinop, deve ir lá para Cuiabá, deve ir lá para o interior aí da sua cidade. Um aluno nosso aqui postou, ele errou a foto, falou que era Paranaguá, eu acho, uma cidade do Paraná, do interior. Então, essas cidades agora, eles vão ter mais receita. Isso não é só uma bela fábula, é difícil fiscalizar essa receita, os municípios, eles, de certa forma, estão reféns, eles não sabem, não tem uma fórmula ainda de fiscalizar isso, mas o fato é que a receita já está indo para os municípios. Então, eu estive agora no interior do Mato Grosso, em uma auditoria em Alta Floresta, e lá o auditor lá do município já me apresentou lá os extratos, o Banco do Brasil depositando ISS de leasing financeiro, incrível, uma renda a mais para o município. Certo, pessoal? Vamos passar aqui e vamos fazer um exercício para finalizar a nossa aula, e isso tem a ver com o que a gente acabou de trabalhar. Uma prestadora de serviços de plano de saúde, a Flunimed, antigo patrocinador aí do nosso querido Fluminense, Frednense, vários nomes, com todo respeito a quem torce, uma brincadeira, né, para quem torce para o Fluminense, tem estabelecimento na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Mévio, meu Deus, Mévio, eu pensei que o Mévio ele só fazia crime, mas não, o Mévio ele recolhe imposto. Mévio mora em Porto Velho, olha aí, lá em Rondônia, onde a gente teve a prova do ICMS Rondônia, prova dificílima, contratou o plano de saúde. Mévio, ele também tem uma filha, que é a Tícia, que está onde? Está se preparando para o concurso de Campo Grande, onde reside. Pessoal, ISS Big Field, ISS Campo Grande. Por esse motivo, o Tícia ganhou um cartão de crédito universitário laranjinha. Claro, não é o Black, não é o Master Black, é o laranjinha. Cartão de crédito da concurseira, né? É universitário. O cartão de crédito aqui do professor Vinícius é o Black, pessoal. Tem o Master Black. Mastercard Black, VIP. Pessoal, e aí, o imposto vai para quem? Repare na confusão de municípios que a gente tem. Para quem que vai esse imposto? Vamos desenhar para entender. Pessoal, desenhe, rabisquem a sua prova. Volta lá no slide, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Temos aqui alguns personagens envolvidos. Temos o Mévio. Ele tem o quê? Ele mora em PVH. A Tícia, ela mora em Campo Grande. Pessoal, para quem vai essa receita? Se o Mévio ele tem um plano de saúde, pessoal, se essa seguradora ela está em Tóquio, se ela está em Oslo, onde quer que seja, a receita vai para Porto Velho, o local do imposto, o local da prestação do serviço. Não é mais a regra geral, é uma exceção à regra geral. Pessoal, e a Tícia, com o seu cartão laranjinha, que vai lá no Habib's, concurseira, vai comprar café. Olha aí, o Nubank tem estabelecimento em São Paulo. Pessoal, São Paulo, o imposto vai ser devido para onde? São Paulo ou Campo Grande? É o caso que eu acabei de falar. O imposto vai ser devido no local
do cartão de crédito, de onde está o usuário, de onde você aí, fiscal, de onde você mora. Fiscal, não queira cobrar ISS do cartão de crédito de quem mora fora. Fiscais de São Paulo, não quero. Vamos lá. Então, Porto Velho, Campo Grande é a nossa resposta. Pessoal, última questão aí para a gente encerrar a aula. Peço desculpas ao atraso para o Tiagão aí, que já está pronto para entrar. Tempinho para ler. Tempo! Oi, Irênio, boa noite. O pessoal do ISS Criciúma, a gente acompanhou o ISS Criciúma. Boa noite, Irene. A gente acompanhou o ISS Criciúma, era comigo. A gente fez dicas, né? Foi um curso gratuito, porque a gente não conseguiu, na época, tempo para escrever um curso completo do ISS. Por isso que foi feito daquela forma. A gente fez resumão, fez simulado, liberou um simulado, o outro foi pá, enfim. Foi muito bom, o desempenho foi muito bom e a gente acertou, acho que todas as questões na prova, porque foi uma prova relativamente simples. O ISS Criciúma, grande Criciúma, uma das maiores cidades aí do sul do estado de Santa Catarina. E aí, pessoal, pensaram? Vamos lá. Sobre a alíquota do ISS, é correto afirmar que... E aí, pessoal, é a mesma lei complementar que a gente estava falando, tá? Veio trazer aqui a lei complementar 157, o exercício trouxe aqui. Vamos lá, professor, acerta a cor da caneta, pelo amor de Deus. Então, a lei complementar 157. Sobre a alíquota do ISS, é correto afirmar que, após as alterações trazidas pela lei, o que aconteceu? Alíquota mínima, alíquota máxima. Vamos passar um pouquinho, vamos entender o que aconteceu? Pessoal, o ISS ele tem as normas gerais trazidas em lei complementar, certo? A lei complementar, em matéria de ISS, ele tem o poder de excluir da incidência exportação de serviços para o exterior. Claro. Ele tem o poder de regular, essa lei aqui é letra morta, né? Mas ela está aí. Regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Bom. E ainda, a lei complementar, ela vai definir alíquotas. Muito bom. Então, lá no ICMS, a definição de alíquotas é feita por resolução do Senado Federal. Temos uma tabelinha muito boa para isso. E aqui no ISS, temos alíquota mínima e máxima. Pessoal, a alíquota mínima tem um histórico. A alíquota máxima ela é de 5%, ok? Então, vamos prestar aqui, vamos anotar essa informação importante. Alíquotas ISS. Vamos lá. Máxima, para não ter guerra fiscal, 5%. Mínima, alíquota mínima, tem um histórico. Inicialmente, ela era de 2%. Isso era definido no ato das disposições constitucionais transitórias, lá em 1988. Isso também é Constituição, tá, pessoal? Também é Constituição Federal. A Lei Complementar 116, que trouxe então a gente veio uma linha do tempo na CF 88, ela tinha uma alíquota mínima de 5%. A Lei Complementar 116 trouxe uma máxima de 5%, certo? Essa lei complementar ela é de 2003. Posteriormente, e ela não falou nada da mínima. Se ela não falou nada, lá o texto diz assim, até que venha a ser regulado. Então ela ficou mantida conforme o ADCT. Certo? Posteriormente, a Lei Complementar 157 de 2016, ela veio trazer, pessoal, as novas velhas alíquotas.
E o que aconteceu? Ela não falou nada da máxima, mas ela falou da mínima. E agora ela trouxe a mínima e incrivelmente é 2%. Pessoal, olha para mim, é a mesma alíquota e vai ser cobrado em prova. Como que vai ser cobrado em prova? Vai ser cobrado assim, ó. Volta pro slide. A alíquota mínima atualmente está fixada pelo ADCT. Resposta errada. Ela não está mais fixada pelo ADCT, ela está fixada pela Lei 157, que introduziu a alíquota mínima na Lei 116, certo? A alíquota mínima é atualmente de 5%. Pessoal, não se apresentem na prova se vocês não souberem as alíquotas do ICS. Letra C, a alíquota máxima foi modificada pela Lei Complementar 117. Não, ela não falou nada. As alíquotas máximas e mínimas foram modificadas pela Lei 117. Não. A alíquota mínima está definida pela Lei Complementar 157, certo? Daqui, adivinha a nossa resposta certa, adivinha aí algumas outras possíveis perguntas. A alíquota mínima do ISS é aquela definida no ADCT? Pessoal, ela está errada. Claro que a gente tem que olhar isso aqui com bons olhos, bom com N, tá, pessoal? Porque a gente sabe que ela é a mesma, é o mesmo número, mas não é a mesma, não é definida pelo ADCT. A alíquota mínima do ISS é definida pela Lei Complementar 157, aqui estava escrito errado. Sim. A alíquota mínima do ISS, que era definida pelo ADCT, é a mesma que está definida pela Lei 116. E agora? Sim, porque a Lei 157 introduziu as alíquotas na Lei 116 e a partir de agora a Lei 116 ela tem essas alíquotas mínimas. Pessoal, com pesar que eu me despeço dos senhores, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que está tendo de mensagem. Olha aí, muito bom. Certo. Pessoal, boa noite, tá ok? Deixo os slides aí para quem quiser assistir. A gente vai estar publicando aquela resposta daquela perguntinha no Instagram do professor Ricardo Alexandre, também lá no meu Instagram, do Gol Tributário. Acesse e fique à vontade, temos materiais. O professor Vinícius me liberou o cupom aqui para quem está vivo ainda e quiser anotar, pode falar aqui, é Semana Fiscal 20, Rosler. Então eu vou escrever aqui no bate-papo. Vinícius, se você, por gentileza, puder escrever aí, Semana Fiscal 20, Rosler. Então, um cupom aí para quem está vivo, está assistindo, eu não sei qual é a duração dele, isso é com a coordenação, eu peço para escrever aqui. Assim que eu me desconectar aqui, eu já vou escrever lá no bate-papo também o cupom para vocês poderem verificar os cursos que vocês quiserem. E desde já fica aqui o compromisso, Vinícius, professor Ricardo Alexandre, professor Vinícius, vamos dar continuidade aqui a algumas aulas, vamos fazer uma sériezinha de Lei Candir, importante. Vamos tratar toda essa lei aqui e fazer isso ao vivo aqui, fazer isso de graça, vai ser muito legal para os senhores gabaritarem a prova, certo? Fiscais, estuda a legislação tributária, a matéria mais importante do nosso concurso, direito tributário, legislação tributária, sempre os maiores pesos. Para você saber a legislação, tem que saber o direito. E eu vou estar acompanhando vocês nos cursos em PDF. O professor Ricardo Alexandre tem o curso inteiro de direito tributário, maravilhoso. Tem a atualização jurisprudencial também, de 2017, uma retrospectiva, né, de 2017. Temos os outros cursos aí dos pacotes. Acesse os cursos, fiquem à vontade, continuem nos acompanhando e uma boa noite, que vocês todos sejam abençoados. Fica para a próxima, fica aqui uma continência para todos vocês. Grande abraço. Estou interrompendo a transmissão, câmbio, desligo.